Olá, seja muito bem-vindo a mais um Cerrado Rural. Vida saudável. Você é adepto a essa prática? Você se preocupa com o tipo de alimento que você consome? O Cerrado Rural traz para você hoje a agricultura orgânica. Vamos entender um pouco mais sobre essa prática, então não saia daí. O Cerrado Rural está começando. A alimentação saudável é essencial para alcançar uma maior qualidade de vida. O abuso de alimentos ricos em gorduras saturadas, sódio e açúcares é um gatilho para doenças como infarto, derrames, hipertensão, obesidade, diabetes e até câncer. Em contrapartida, é fácil incluir no cardápio alimentos heróis da resistência e da longevidade. Por essas razões, ter uma dieta saudável é tão importante. Se eu te perguntasse agora qual a diferença de um produto orgânico para um convencional, você saberia me dizer? Realmente é difícil, humanamente difícil, sem qualquer tipo de informação. A prova disso foi uma matéria que fizemos recentemente, onde a participação de algumas pessoas deixou bem claro que é humanamente impossível distinguir um produto que vai à química e outro que não vai. Acompanhe nesse vídeo. Alguns meses atrás estivemos nessa mesma feira para falar sobre um vilão do preço alto que foi o tomate. Mas o tomate ainda continua como vilão, porque a Anvisa alerta que 29% dos alimentos que consumimos numa feira tradicional como essa possuem resíduos de agrotóxico. Você sabe diferenciar um produto que tem agrotóxico e outro que não tem? Estou aqui com o Soruília. Soruília é um consumidor nato. Toda terça-feira está aqui nessa feira em busca de produtos saudáveis, não é verdade, Soruília? Mas o senhor sabe diferenciar um produto que tem e que não tem agrotóxico? Não, aí é humanamente impossível, a gente não consegue, certo? Verificar a gente verifica, mas você não consegue ver, né? Então o que a gente tem que fazer é igual eu faço, aquela higiene, né? Chegar em casa, lavar bem os produtos, se possível fervê-los, fermentá-los, que aí você tira um pouco do agrotóxico, né? Na verdade a gente fala assim, quando você chega numa banca como essa aqui e vê, por exemplo, o abacaxi, está exposto, se tivesse uma diferenciação, duas placas, daí abacaxi com agrotóxico e abacaxi sem agrotóxico, com certeza o sem agrotóxico seria um campeão de vendas. Seria um campeão de vendas, realmente, porque o agrotóxico, ele não fica só por fora, né, da verdura nem da fruta, ele penetra também internamente. Então você sempre está mandando um agrotóxicozinho, não tem jeito. Bom, eu estou aqui com a senhora Maria da Glória. A senhora Maria da Glória, como a gente já falou, realmente os produtos que a gente consome, que a gente leva para a nossa família, tem agrotóxico. Mas a senhora se preocupa? Já pensou em deixar de comer alguma coisa, se preocupando com isso? Já, principalmente a minha mãezinha. Ela fala muito nessas verduras que tem muito agrotóxico, ela costuma deixar de lado. Hoje, qual é o cuidado que a senhora tem normalmente em casa, quando a senhora leva, por exemplo, uma sacola dessa cheia de folhas? É lavar bem lavada, né? Deixa um pouco de molho. Bom, mais uma vez a pergunta que não quer se calar. Você sabe diferenciar um produto que tem agrotóxico e outro que não tem? Senhora Laí, a senhora está sempre nessa feira fazendo as suas compras do dia a dia? Estou. Aproveitando esse momento que eu consegui parar a senhora aqui para falar, a senhora, quando vê um morango bonito como esse aqui, a senhora sabe dizer para mim se ele tem agrotóxico ou se ele não tem? Sei não. Mas a senhora consome? Às vezes. Como você pode acompanhar aí, realmente não tem muito o que fazer. As pessoas estão dizendo que não vão deixar de comprar esse alimento. Assim como eu, você, fazemos as nossas feiras, aproveitamos as nossas ofertas, levamos frutas, verduras e legumes para casa em busca daquela alimentação, a tradicional alimentação saudável. Mas não tem como a gente saber se esse produto tem ou não tem agrotóxico. Na verdade, tem. E muitos já saíram na lista, estão sendo divulgados na mídia. Eu quero que você confira agora quais são os produtos e o que a Anvisa está informando referente a esse resíduo de agrotóxico.
A Anvisa vai rastrear a distribuição de frutas, legumes e verduras em todo o país. Na avaliação da Anvisa, é preciso investir na formação dos produtores rurais e no acompanhamento do uso dos produtos agrotóxicos, pois tem muita irregularidade. Hoje, a lista saiu com o pimentão como um grande vilão. 84% tiveram o uso de agrotóxico não autorizado no Brasil. 9% tinha índice acima do permitido e 4,7% tinham as duas irregularidades. Em seguida, vieram cenoura com 67% de amostras irregulares, pepino com 44%, alface com 42%, o morango com 59% e o abacaxi com 49%. A agência explica que alguns agrotóxicos aplicados no alimento agrícola e no solo têm a capacidade de penetrar em folhas e polpas. A procura por produtos orgânicos. Esses produtos orgânicos crescem ainda mais devido ao seu valor agregado. Para você que não tem contato com um produto orgânico e não sabe do seu valor, a diferença é muito simples. Você paga hoje aí num pé de alface média de R$ 2, R$ 3 e um produto com selo orgânico ele vai valer o dobro disso. Então, o seu valor agregado ainda não é prático para você encontrar esses produtos como aqui em uma feira livre. Para a Anvisa, o aspecto positivo do programa é a capacidade dos órgãos locais em identificar a origem do alimento e permitir que medidas corretivas sejam adotadas. Isso mesmo, para que a prática do produto orgânico seja também praticada em uma feira livre como essa. A Anvisa coordena o programa de análise de resíduos em conjunto com as vigilâncias sanitárias dos estados e municípios participantes, que fizeram os procedimentos de coleta dos alimentos nos supermercados e de envio aos laboratórios para análise. Assim, é possível verificar se os produtos comercializados estão de acordo com o estabelecido pela agência. Sabemos que a Anvisa é um órgão responsável por listar anualmente, para você ter conhecimento também, dos produtos que a gente consome com maior índice de química. E o Cerrado Rural veio até essa propriedade para te mostrar que vida saudável, alimentação saudável realmente é possível. E eu quero te convidar a conhecer a agricultura orgânica. Na agricultura orgânica não é permitido o uso de substâncias que coloquem em risco a saúde humana e o meio ambiente. Não são utilizados fertilizantes sintéticos, solúveis, agrotóxicos e transgênicos. O Brasil, em função de possuir diferentes tipos de solo e clima, uma biodiversidade incrível aliada a uma grande diversidade cultural. É, sem dúvida, um dos países com maior potencial para o crescimento da produção orgânica. Bom, eu tenho certeza que você está curioso para saber um pouco mais sobre a agricultura orgânica. Então não saia daí, porque no próximo bloco tem mais Cerrado Rural. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui durante a programação do Canal da Gente. A agricultura orgânica é o sistema de manejo sustentável da unidade de produção com enfoque sistêmico, que privilegia a preservação ambiental, a agrobiodiversidade, os ciclos biogeoquímicos e a qualidade da vida humana. Portanto, é muito mais do que uma troca de insumos químicos por insumos orgânicos, biológicos, ecológicos. Assim, o manejo orgânico privilegia o uso eficiente dos recursos naturais não renováveis, aliado ao melhor aproveitamento dos recursos naturais renováveis e dos processos biológicos. A manutenção da biodiversidade, a preservação ambiental, ao desenvolvimento econômico, bem como a qualidade de vida humana. Bom, mais uma vez o Cerrado Rural está aqui com a mão na massa, na verdade com o pé na horta, na verdade, porque é para mostrar para você um pouco da solução orgânica. Estou aqui com o Guilherme. Guilherme, você tem uma prática
muito agradável aqui, que é a parte orgânica. Nós estamos falando de vida saudável, né? De uma alimentação saudável. E a busca pelo alimento orgânico é isso, é fazer com que a alimentação fique ainda mais saudável. Fala um pouquinho sobre o manejo. Nós estamos aqui primeiramente numa espécie de uma mandala. Fala um pouquinho sobre essa técnica. E eu tive o privilégio de ser chamado pela prefeitura para estar participando do programa, porque eu tinha um pouco de conhecimento, tinha terra e a vontade de produzir orgânico. E a partir daí, isso já faz uns 4 anos que eu estou nessa parceria com a prefeitura, e a partir daí eu vi que o mercado tem abertura e tem espaço, e resolvi entrar no mercado como produtor orgânico. É difícil, é muito difícil, a gente tem vários problemas no meio do caminho, mão de obra é o maior empecilho para a produção orgânica, é a mão de obra, porque o manejo em si, depois que você conseguiu estabilizar a sua horta, o manejo é praticamente tranquilo. O maior problema nosso é o mato, e o mato, se não tiver mão de obra, o mato toma conta. Então a gente tem que conviver com o mato para poder ter uma horta orgânica na prática, porque o orgânico sem mato é muito difícil, porque o mato tem os benefícios dele, então nós temos que aprender a conviver com ele no meio da horta. Interessante, Guilherme, que há um ano atrás, mais ou menos um ano, eu fiz uma matéria na feira, onde eu entrevistei algumas pessoas para saber delas se elas sabiam identificar a diferença de um produto que não tem o trato orgânico do comum, do que é convencional. E realmente a gente só escuta que não é possível. É humanamente, eu acho que impossível falar se esse tem. Fala um pouquinho pra gente, existe diferenciação, né, nesse trato? Visual não existe diferença nenhuma. Existe sim, diferença depois que você come um alimento, aí você vai saber exatamente o que é um alimento natural, né, um alimento orgânico, que desenvolveu naturalmente, sem a interferência do homem, sem o aditivo químico externo, entendeu? Então, hoje o alface orgânico, ele leva de 35 a 40 dias para eu colher ele. E o alface convencional, o produtor tira com 25, 30 dias no máximo, ele já está colhendo. E o orgânico, ele demora um pouco mais por isso, porque a planta precisa do tempo dela para maturar. Não sou eu que vou determinar o dia que eu quero colher, entendeu? E isso tudo é com o manejo que a gente vai, nas práticas do dia a dia, que a gente vai aprendendo. No convencional tem todo o seu andamento, um ciclo de vida muito mais rápido. No orgânico tem essa espera. Para a pessoa que tem interesse em estar praticando, né, o trato orgânico, fazendo essa cultura orgânica, ela tem que estar preparada, porque tem um prazo a ser respeitado. Isso é importante. Existe o período de conversão, que a gente chama. Se você está saindo de uma produção convencional e vai passar para uma produção orgânica, a terra, teoricamente, tem que ficar um ano e meio, livre de química nenhuma, para você poder falar que está conduzindo sua horta no sistema orgânico. Porque depois desse tempo é que a planta entra em equilíbrio, entendeu? E nesse meio tempo a gente vai aprendendo o que plantar perto do que. Não é simplesmente sair e jogar tudo misturado. Existe um porquê essa perto daquela, porque uma atrai o inimigo natural da outra. E isso a gente só aprende na prática. Não existe uma formação acadêmica que vai ensinar a gente a ser produtor orgânico. Então eu quero aproveitar esse momento agora, para quem está acompanhando o Cerrado Alto, tenho certeza que tem muita gente curiosa ali. Vamos falar do processo mandala. Eu acho que é justamente o processo mandala, ele vem com esse ciclo de vida da sua planta, do seu cultivo. Explica um pouco melhor, bem explanado, para quem está assistindo o Cerrado Rural. Certo. O projeto Mandala, ele reza que você tem que diversificar o máximo possível. Porque você fazendo uma monocultura, você está favorecendo o desenvolvimento da praga. E no sistema Mandala, você diversificando as variedades, diversificando as famílias das culturas plantadas, você está quebrando o ciclo da praga. É uma forma de manejo de você estar controlando a praga sem o uso de nada externo. Entendeu? Você pode ver que é tudo misturado. Você vai ver alface junto com rúcula, alface junto com brócolis. Porque a praga de uma cultura é diferente da praga de outra. Entendeu? Meu interesse não é ser um produtor de alface para vender 1.000, 2.000 pés de alface por dia. Eu não tenho esse objetivo. Eu prefiro vender um pouquinho de cada, mas com saúde, um produto diferenciado. Bom, sabemos que a praga ela está presente, independente de ser orgânico, de ser cultiva comum, convencional. O que difere é a forma que você vai trabalhar com esse ataque à praga. Fala um pouquinho sobre esse ataque. Só fazendo um parênteses, a praga está presente no orgânico. No convencional você praticamente não vai ver praga nenhuma, porque o primeiro sinal de praga que tiver, o produtor já entra com a bombinha e meio homem faz o serviço de um batalhão, entendeu? Mas no orgânico a gente faz controle com extrato da própria planta. No caso eu uso o NIM, que é uma árvore indiana, eu uso extrato de NIM para fazer o combate das pragas e ajudar no controle de doença.
Eles fazem da própria folha do ninho, eles espremem, estiram o óleo, e esse óleo que eu diluo na água e faço pulverização preventiva. Não existe um controle curativo para orgânico, é sempre preventivo. Todas as práticas que você vai fazer é preventivo, porque se aparecer uma praga mesmo, uma infestação de praga no orgânico, muito difícil você vai conseguir reverter essa situação. Guilherme, o que a gente tem que ressaltar é o respeito à natureza, né? Esse cultivo orgânico, ele tem o dever do respeito à natureza. E você aqui, né, no que você tem hoje aqui produzindo, você está respeitando em muito essa natureza, até a parte que você tem de irrigação. Exatamente. Mesmo as árvores, você vê que eu não arranquei nenhuma árvore que tinha aqui para poder passar a irrigação. Vai fazer sombra? Vai fazer sombra, mas eu tenho que conviver com ela, entendeu? O orgânico é você produzir sem agredir. Você tem que tirar da terra o que ela te oferece, sem extrair dela o que ela não tem para te dar, entendeu? Então você simplesmente vai produzir com o que ela está te oferecendo. Você não está exaurindo a terra. Muito pelo contrário, uma horta orgânica, se eu um dia resolver parar de ser produtor orgânico, qualquer análise que você fizer nessa terra aqui vai ser 500 mil vezes mais orgânico, mais nutritivo do que uma terra convencional. Porque eu estou pondo só nutriente orgânico. Guilherme, com certeza o assunto orgânico ele é um assunto que tem muito o que dizer. E eu quero convidar quem está acompanhando o Cerrado Rural para não sair daí, porque no próximo bloco tem mais Cerrado Rural. A história da Calu com a cidade de Uberlândia remonta a mais de 5 décadas. A marca está presente no dia a dia das famílias, nos mais importantes momentos. Por isso, a Calu não para de investir, com o intuito de levar até você produtos lácteos com alto padrão de qualidade. Após anos de lutas, a cooperativa realiza o sonho de mais de 3.000 produtores. Bom, de volta com o Cerrado Rural. Guilherme, falando sobre desvantagens e vantagens, hoje para o produtor rural trabalhar com sistema orgânico, qual que é a vantagem? A vantagem é a novidade que a gente está trazendo para o mercado, né? Porque todo mundo hoje procura uma alimentação mais saudável. E a gente sendo pioneiro, a gente começa mais na frente, né? A gente já está um passo na frente de quem está pensando em entrar no mercado. E nós já estamos sofrendo há 3, 4 anos com isso. Falando nisso, então a desvantagem começa justamente, talvez até na logística, então. A logística é um dos piores empecilhos para a gente, porque como a gente não tem uma grande quantidade para sair, encher um caminhão de alface e lá entregar, então fica complicado para a gente. O que encarece um pouco é isso, tem que fazer um monte de pequenos volumes para compensar o frete. Entendeu? Então uma das desvantagens é essa. Outra desvantagem que eu vejo para mim que é a principal delas é a mão de obra, porque mão de obra para mexer com orgânico é muito complicado. Assistência técnica então eu nem falo, porque assistência técnica que a gente teria teoricamente um apoio na assistência técnica não existe. Não temos assistência, não existe um técnico com formação em orgânico nem na prefeitura, nem na Emater, que eles todos teoricamente apoiam o projeto, apoiam a gente, apoiam a Associação dos Mandaleiros, mas eles não têm pessoal técnico capacitado para dar a informação que a gente precisa, entendeu? Isso é importante que você levantou, porque é claro, né? Então que a gente está vendo que o homem do campo, que talvez estava um pouco desdeixado, fazia aquela cultura que a gente acabou de falar aqui no próprio quintal de casa, hoje ele teve que buscar essa informação, ele teve que buscar esse conhecimento para aplicar. No seu caso, você é engenheiro agrônomo formado, mas você teve que se preocupar com isso e fazer a busca para aplicar tudo aqui. Sim, porque a faculdade não tem uma cadeira específica sobre orgânica. Eu não vi, para falar que eu não vi, eu vi acho que uma matéria, um dia, durante o curso inteirinho, citando a produção orgânica. Então, a gente é muito deficiente de informação mesmo. Quer saber o que você faz para controlar uma manchinha que está aparecendo, um bichinho que está aparecendo? Você tem que ir nos livros, tem que ir nessas receitas de dona de casa, que essas mulheres da roça aí, não, eu misturo isso com aquilo, não sei o que, e controla. É desse jeito que a gente tem que procurar a solução, porque nós não temos uma assistência técnica capacitada que fala, não, você faz isso que vai resolver esse problema. Nós não temos isso aqui em Uberlândia ainda. A clara vantagem disso realmente é vida saudável. Exatamente. E a desvantagem, acho que está bem claro também, que tá faltando então incentivo, está faltando parcerias eficazes.
técnicos, ó, vai aquele, né, vamos puxar a orelha, atenção técnicos, né? Nós temos aí várias áreas na cidade que são responsáveis por dar esse tipo de apoio. Vamos nos preocupar com esse pequeno agricultor, que não é pequeno mais não, né? Hoje aqui, pelo espaço que a gente está vendo aqui, pequeno mais expressivo, justamente. Então, fica a dica, vamos nos preocupar com esses agricultores, porque isso aqui é vida saudável, gente. Então não tem como a gente fechar os olhos para isso. E entrando nesse assunto, eu queria que você falasse, até para puxar a orelha realmente, então falta em muito incentivo de todos os órgãos para ajudar esse produtor. Nós temos bastante apoio da Universidade Federal, que apoia a gente bastante na parte de planejamento, logística. Eles têm toda uma equipe de estudantes que estão lá por conta de procurar solucionar alguns dos nossos problemas. Não vão conseguir resolver, claro, porque não é da noite para o dia que se resolve um problema. Mas pelo menos eles estão lá nos dando apoio e procurando umas informações que seria muito mais difícil para a gente ir atrás, entendeu? Então, eu agradeço muito à universidade de ter incubado a gente dentro da UFO mesmo. Nós fazemos parte do projeto da incubadora e eles estão apoiando bastante a gente nesse ponto. Vamos para um verdade ou mito. O preço do produto orgânico é muito mais caro? Não, muito não. Ele é um pouco mais caro, porque até por lei, né, o Ministério da Agricultura pede que a gente comercialize em torno de 30% a 40% superior ao convencional, né? Mas o que encarece o produto orgânico, principalmente aqui numa região que não tinha produtor orgânico, é o frete, porque o atacadista tem que trazer a mercadoria dele, a verdura dele, 500, 600 km de distância. Então isso ele tem que colocar no produto. Por isso que tem aquela falsa impressão de que o orgânico é bem mais caro. E agora tendo um produtor aqui que vai fazer esse vínculo, esse meio de campo entre a lavoura e o consumidor, não tem por que o produto ser tão mais caro do que o convencional. Outra verdade ou mito. O produto orgânico é menor ou maior do que o convencional? Não, puro mito, puro mito. Até pelo contrário, se você for pegar uma alface hoje convencional e uma orgânica, põe uma do lado da outra, você vai ver que o orgânico, depois que a terra já entrou em equilíbrio, depois que a terra está se produzindo como orgânica, o orgânico chega a ser bem mais bonito do que o convencional. Porque a planta ela amadurece naturalmente. Então, o quiabo vai chegar no tamanho normal dele, a berinjela, o repolho vai ficar do tamanho dele. Eu não vou acelerar o processo da verdura para mim poder colher no tempo que eu preciso. Entendeu? Eu dou o tempo para a planta. Outro verdade ou mito. Guilherme, o sabor do produto orgânico é diferente, é alterado? Tem alguma diferença do convencional? Totalmente diferente. Porque a planta, como ela tem o tempo dela natural e os produtos são orgânicos, a planta, a folha, né, no caso o legume, tem muito mais gosto, porque ele amadurece naturalmente com produto orgânico, né, o nutriente dele é orgânico. Então a planta, tudo que o fruto precisa para produzir, chegar no tamanho normal, a planta vai fornecer para ele, entendeu? De modo natural. Então o produto tem mais sabor, o orgânico, muito mais sabor. Isso o consumidor é que fala, não sou eu como produtor. E falando nessa parte do consumidor, hoje, como que esse produto ele é identificado hoje no mercado? O produto orgânico hoje que você tem que... Ou para você falar que é produtor orgânico, você tem que ter o selo de certificação, entendeu? Existe muita gente que produz o orgânico, que fala que é orgânico, mas não prova que é orgânico. Então não existe diferença entre orgânico e convencional. Se você não tiver um certificado, igual no nosso caso, é o Ministério da Agricultura que está certificando a nossa produção, entendeu? Então eu não estou simplesmente falando que sou produtor orgânico, é o Ministério da Agricultura que vem, faz vistoria, faz avaliações, participa das reuniões com a gente e atesta, fala, não, o Guilherme Lazzarini realmente é um produtor orgânico. Entendeu? É a única forma que a gente tem de diferenciar o orgânico do não orgânico. E o fator desse certificado, ele te exige que você faça isso, uma embalagem que seja visual para quem está consumindo também. Isso, existe uma embalagem própria para quem está consumindo o produto orgânico, que quando a gente tiver com os produtos nas prateleiras, vai ter embalado o selo da associação, vai vir na embalagem também, para a pessoa que não conhece o produto saber que ali está comprando um produto orgânico certificado. E falando sobre essa busca pelo produto orgânico, quais são as dificuldades hoje de se encontrar produtos orgânicos nas lojas convencionais da cidade? A dificuldade é essa, porque não tem quem tenha coragem de produzir o orgânico, porque realmente dá muito trabalho. No começo, principalmente, a gente perde muita coisa, muita coisa. Esse é o problema de falar que não tem orgânico, porque não tem quem produza. Essa é a dificuldade aqui em Uberlândia.
Bom, falamos aqui sobre incentivos, sobre parcerias, sobre a logística, sobre as dificuldades, mas o que é mais importante para quem, principalmente para você que está assistindo o Cerrado Rural, é saber aonde eu vou encontrar um produto orgânico que eu possa confiar, que tenha o selo, que eu possa identificar. E recentemente, você até participou de uma matéria feita aqui pelo canal, onde existe hoje em Uberlândia, não sei se só esse, mas um espaço dedicado a esse mundo verde, a esse mundo orgânico. Fala um pouquinho pra gente. Então, como a produção orgânica, a gente não visa uma produção em grande quantidade, nosso foco é diversidade e menor quantidade. Então, o nosso consumidor é o cliente pessoa física. Eu não tenho objetivo de atender um Extra, um Bretas, um Deville da vida, porque o nosso propósito é atender diretamente ao consumidor, entendeu? Sai daqui para o consumidor, para não ter que passar pelo atravessador, para não encarecer mais ainda o produto, que do que encarece o produto é isso, é ter que passar da mão de um para o outro, para todo mundo ganhar. Então a gente saindo do produtor direto para o consumidor, nós não temos esse acréscimo no produto final. Você citou aí, que é importante a gente deixar isso bem claro, que para o produto orgânico chegar aí nas prateleiras dos centros de supermercados de Uberlândia, né, que são os maiores, realmente esse produto se tornaria um pouco mais caro. E esse processo de você ter um parceiro comum num bairro, até mesmo um sacolão, né, assim como você tem o Mundo Verde aí, que é um novo espaço, isso é importante, porque você vai conseguir pôr esse produto lá e vai ficar acessível às pessoas. O mais importante ainda, quem está assistindo essa matéria e tem interesse em ter talvez o seu produto na prateleira dele, como que ele vai ter esse acesso? Certo. Então, uma forma que a gente está fazendo a divulgação, porque como nós somos pequenos produtores, não temos mão de obra suficiente, não temos estrutura suficiente, a gente faz a mídia, o que todo mundo usa é a mídia. Então, hoje nós temos uma página, uma fanpage no Facebook que chama Sítio Namastê Orgânico. Basta entrar lá em contato, que lá tem todos os telefones possíveis para você fazer o seu pedido, porque o objetivo nosso era fazer entrega a domicílio. Né? Aí, como o negócio foi crescendo, surgiu esses novos parceiros, como o Mundo Verde. A semana que vem nós vamos estar começando lá na Mãe Natureza também com esse esquema. O produtor monta uma barraquinha nesses parceiros nossos e a gente fica lá fazendo a comercialização diretamente com o produtor. Não é simplesmente eu chego no Mundo Verde, entrego as verduras, viro as costas e deixo ela fazer o comércio. Nós estamos lá praticamente em tempo integral fazendo a comercialização dos nossos produtos. E assim chegamos ao fim de mais um Cerrado Rural. Eu quero convidar você a acompanhar um pouco mais das imagens aqui do Sítio Namastê e lembrá-los, todo domingo às 9 da manhã temos um encontro marcado aqui pelo canal da gente. Acesse também o nosso site www.canaldagente.com.br. Nosso muito obrigado e até o próximo Cerrado Rural.